Pessoal, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente volta a falar desse que está se tornando um dos queridinhos da nossa bolsa em termos de FII Infra, o OGI 11 da Nikos Gestora. Não confunda, ele não é mais da Orama. A gente vai falar desse relatório quentíssimo que saiu 2 dias atrás. Estamos trazendo ele aqui para vocês menos de 36 horas depois do lançamento dele. O relatório do mês de outubro que trata dos dividendos que vão ser pagos nesse mês agora de novembro. Mas antes, a gente vai trazer alguns números, algumas informações importantes para vocês sobre o fundo. Lembrando que esse fundo aqui é um fundo de papel, baseado praticamente 100% quase em debêntures, mas também tem CRIs, mas ele é um fundo de papel e ele é um fundo high grade, ou seja, é um fundo mais seguro, mais estável e com rendimentos normalmente não tão bons quanto os fundos middle risk e high yield. Porém, depois de dizer tudo isso, a gente destaca que o dividend yield dele nos últimos 12 meses é de 15,3%, o que é um dividendo estúpido, considerando que ele é um fundo high grade. Isso aqui é basicamente o que fundos high yields trazem pra gente. E ele tá trazendo sendo um fundo high grade. O P sobre VP dele atualmente se encontra bem abaixo do normal. Está apenas 1,01. Ou seja, está apenas com 1% de ágio. Se você for comprar, por exemplo, ele numa emissão, normalmente você vai pagar de 3 a 4% por causa do valor que normalmente é cobrado com a taxa de emissão. Então, comprar ele a 1 a 2% acima do valor patrimonial é muito bom, porque é como se você estivesse comprando basicamente numa nova emissão ou até um pouquinho abaixo da nova emissão. Agora, se a gente fizer aquela correção que eu gosto de fazer sempre, apesar de ser apenas 1%, esse yield de 15,3 sobe para 15,5, o que já era muito bom, fica melhor ainda. E ele novamente, pelo 10º mês consecutivo, tipo um reloginho suíço, ele distribuiu novamente 3 centavos. A maioria dos fundos da nossa bolsa de FII Infra é fundo de base 100. Então, esses fundos de base 100, uma grande parte está pagando na faixa de R$1, alguns até menos já. Se ele fosse de base 100, ele estaria pagando na faixa de R$1,30, para vocês verem como ele está pagando bem. Acho que um dos poucos fundos que está pagando acima de R$1 é o Cardif, se eu não me engano. É o maior FII Infra da nossa bolsa, mas também a cota dele é próximo de R$140, por isso ele distribui mais. Mas os fundos legitimamente, aqueles base 100 que giram em torno de 100, eles estão pagando nessa faixa de R$1, às vezes um pouquinho mais. E ele aqui, se fosse base 100, estaria pagando R$1,30, ou seja, espetacular. Você vê que é um fundo realmente high grade, pagando como se fosse um fundo high yield. Esses 13 centavos em termos de yield do mês equivale a 1,33%, que novamente é coisa de fundo high yield. Só fundo high yield está pagando nessa faixa aí, acima de 1,30%. E normalmente está pagando 1,30% esses high yields, porque estão com a cota amassada. A maioria dos fundos high yields atualmente na nossa bolsa, seja ele fundo imobiliário ou FIAGRO, até porque não existe FII Infra high yield, existe FII Infra no máximo middle risk. Por isso a gente pode considerar outros fundos high yields de outras categorias. Até esses fundos high yields de FIAGRO e de fundo imobiliário não chegam a pagar 1,30 se considerasse a cota no valor patrimonial dela, o P sobre VP1. Nesse caso, eles iriam pagar no máximo 1,20 ao mês. E aqui está 1,33 e ele estando até acima do valor patrimonial. Passando nessa página inicial aqui, falando sobre detalhes do fundo, só para lembrar que o fundo acabou de completar 2 anos na nossa bolsa, aniversário de 2 aninhos apenas, e ele só tem uma emissão. Infelizmente, ele só tem uma emissão. Por isso, o fundo é pequeno. Ele tem 4.667.000 cotas, com um valor patrimonial por cota de R$ 9,81, o que nos dá um valor patrimonial do fundo como um todo nessa faixa de 45,8 milhões atualmente, o que mostra que ele é um fundo realmente pequeno. Se ele tivesse tido mais algumas emissões, provavelmente já estaria chegando na faixa de 200 milhões. Muita gente quer com certeza investir nesse fundo, e a gente vai ver até uma notícia boa em relação a essa questão, porque eu considero que ele não é muito divulgado. Tem muita gente que faz conteúdo para o YouTube, por exemplo, que despreza totalmente o OGI. Você vai ver que poucos canais você ouve falar em OGI. Normalmente, quando fala, é uma vez na vida e uma vez na morte. Eu tô praticamente trazendo todo mês conteúdo do OGI, até porque ele tá dando uma quantidade boa de views. Os destaques do mês de outubro do fundo são o seguinte: 3 centavos de dividendo, a gente já falou sobre isso. O valor patrimonial por cota após os dividendos, ou seja, na DataX, era de R$ 9,81. E o preço de mercado do fundo no fechamento do relatório do mês de outubro era R$ 9,81, ou seja, nesse momento o P sobre VP estava 1. Atualmente o fundo subiu um pouquinho de valor e está com esse 1,01, um pouquinho acima de 9,81 no mercado, é quase R$10. A gente vê que a reserva de lucro caiu 2 centavos, por isso que a gente vê aqui o delta da reserva de lucro está negativo 2. Por quê? Exatamente porque ele precisou usar 2 centavos da reserva para pagar esses dividendos de 3 centavos, como ele foca sempre na manutenção da distribuição de dividendos constante.
Então ele tirou o dinheiro da reserva e complementou esses 13 centavos. No final das contas, o fundo teve um rendimento por cota de 11 centavos e ele teve que complementar para pagar esses 13 centavos. Mas você vê que a reserva dele é muito boa, equivale a quase 2 meses distribuindo 13 centavos. É quase próximo disso. A gente vê que o spread médio da carteira do fundo é de CDI mais 1,52, por isso que eu considero ele um high grade, é um high gradezão bem forte, porque se fosse CDI mais 2,5, eu consideraria high grade, mas era já no limite, já para virar um middle risk. Mas ele é 1,5, ele é 1% abaixo daquele meu limite. Então tá muito high gradezão mesmo. Lembrando que a maioria dos ativos do fundo, que são debêntures, ele comprou com taxas de IPCA+. Só que aqui ele fala em taxa de spread da carteira em CDI+. É porque ele faz uma proteção via derivativo, via DAP, para fazer essa conversão do IPCA+ para o CDI+. Mas tem alguns ativos que são CDI. Mas aqui na carteira do fundo isso não fica claro. Nos relatórios antigos, que eu até trouxe alguns meses atrás, você via isso, mas agora não vê mais. Em relação a esse mês de outubro, a gente vê que o fundo deu a continuidade no compromisso deles com a baixa volatilidade e a regularidade nos pagamentos de dividendos. Distribuímos no mês 13 centavos, pelo 10º mês consecutivo, mas como eu falei, eles precisaram usar dinheiro de reserva. Se não tivessem utilizado, não teriam pago 13 centavos. Mas normalmente também, quando ultrapassa, ou seja, o delta é positivo, mês passado o delta foi 0, quando o delta é positivo, ele também paga 13 centavos e coloca dinheiro na reserva, para sempre manter essa linearidade desse dividendo distribuído. Aqui a gente vê os 10 meses. Só que aqui o estagiário errou, viu? Porque se você olhar janeiro aqui, fevereiro aqui, março aqui, abril aqui, maio aqui, junho era esse, ó. Julho é esse, agosto é esse, setembro é esse, aqui é outubro. Aqui é outubro, ele esqueceu de colocar. Outubro seria esse 10º mês. Se você contar aqui, são 9, mas se você contar aqui em cima, são 10. Porque um desses aqui ficou sem dono. Era para ter colocado nesse aqui, o estagiário esqueceu. Em comparação de mais FIINFRAs da nossa bolsa listados, ele atualmente lidera a indústria em termos de distribuição de dividendos. Realmente não tem ninguém que bata hoje em 11. Ninguém está batendo hoje em 11. Lembrando também que aqui a gente não faz recomendação de venda, nem de compra de nenhum fundo imobiliário, FIINFRA, FIAGRO, nada. Só você, somente você pode decidir se vale a pena ou não colocar esse fundo na sua carteira. Eu gosto de falar isso porque até, por exemplo, eu digo para vocês que eu não invisto nesse fundo. Por que não investe, Adriano? Não está rendendo tão bem e ele não é high grade? Isso é top, isso é top. Mas eu tenho uma regrinha de investimento que eu só invisto em fundos que eu considero pelo menos fundos médios, de tamanho médio, de porte médio. E para FIINFRA, um porte médio teria que ter pelo menos já uns 300 milhões. Se ele já tivesse nessa faixa de uns 300 milhões ou próximo de 300 milhões, eu poderia investir nele. Mas como ele não chegou nessa faixa de 300 milhões, aí eu não me interesso em investir. E claro, tem a questão do dinheiro da gente ser finito. Tem vários FIINFRAs bons que eu gostaria de investir e não invisto no momento. Ele, por exemplo, aqui eu não investiria no momento porque tem uns 2, 3 que eu gostaria de investir e não invisto exatamente porque me falta dinheiro. A gente chega aqui na carteira do fundo e a grande novidade do mês, ele praticamente não fez movimentações, eles mantiveram a composição da carteira sem muitas modificações táticas ao longo do mês, eles só fizeram basicamente uma coisa, aumentar a exposição em debêntures incentivadas, fazendo um aumento na posição que eles têm nessa debênture da IVAA0, que o devedor, o emissor, é a Intervias. A gente até viu essa Intervias sendo citada no relatório do Juro 11. Pronto, eles não fizeram mais movimentações. No mês passado, quem assistiu o vídeo, vou colocar aqui no topo do lado direito, um cardzinho para você ver, teve muito mais movimentações na carteira. Foi cheio de movimentações, várias compras, eu não sei se teve vendas, mas eu me lembro de várias compras e acho que teve reduções na carteira. E antes de começar a comentar a carteira do fundo, eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui hoje 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira ou aumentar a sua posição, aproveitando esse momento do mercado está em baixa, não está com desconto, mas está bem próximo do valor patrimonial? Ou você, ao contrário disso, está pensando em reduzir sua posição ou zerar sua posição? Por qual motivo eu não tenho a mínima ideia, porque o fundo aqui não tem problema nenhum e está pagando os tubos. Então, me diga aqui nos comentários para gente trocar informação, trocar figurinhas. Me diga quais são seus FIINFRAs, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não sei o que é que você está fazendo da sua vida. Você quer ficar bem informado, seja sobre FIAGRO, FIINFRA e fundo imobiliário? Escreva já, agorinha mesmo, não pense mais duas vezes. Também deixa aquele likezão que é muito importante, deixa o comentário e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e a gente conseguir novamente ter uma quantidade grande de views e no próximo mês estarmos trazendo mais uma vez a leitura do relatório do mês de novembro aqui do Hoje 11 da Nikos Gestão para vocês.
E aqui, pessoal, a gente vê que tem dois que eu marquei em vermelho, não foi para assustar vocês, é só para destacar que esses são os dois CRIs que o fundo possui, esses dois são CRIs. Aqui no relatório ele não fala que é CRI, eu tive que fazer uma busca com esse código para descobrir que eram CRIs. O resto aqui são debêntures, inclusive esse outros já está explicado mais de uma vez, mas está aqui. São ativos que individualmente representam menos de 1% do patrimônio líquido. Aí eles juntam tudo aqui no bolo e esse bolo dá 3,75% do patrimônio líquido do fundo. Aqui são o nome dos devedores. Pronto, essa turma aqui são os devedores. E você vê que agora ele ficou assim mais organizado. Ainda continua um pouco desorganizado, mas está mais organizado. Porque antes aqui, eu acho que ele fazia por ordem alfabética, eu não lembro direito. Mas agora ele resolveu tentar dar uma focada maior, mas não está 100%, na classificação baseada no patrimônio líquido do devedor. Eu acho que fica melhor assim. Aí você vai ver, por exemplo, que aqui ó, a maioria está em 5%. Exatamente essa turma aí todinha são aqueles devedores que devem mais ao fundo, mas tem um 5,06 exatamente da Intervias perdido aqui. Esse aqui também era para estar mais acima. E você vê que também não está em ordem assim 100%. Tem alguma, 5,71 era para ser o fundo lá no topo e não está no topo. Está na quarta posição. É o maior devedor do fundo, não bate nem 6%, como eu falo para vocês. O ideal para mim é que o devedor não deva mais do que 5% do patrimônio líquido. É o ideal, mas eu acho que é aceitável até 8%. Aqui o maior devedor é 5,71. Então para mim tá muito tranquilo. Apesar de ter uma quantidade grande de devedores nessa faixa de 5%, mas eu acho que tá bem tranquilo. Se o fundo fizesse uma emissão, provavelmente isso aqui iria diluir mais ainda e a maioria dos devedores iam ficar devendo na faixa de 3% ou 4%. Claro, se ele conseguisse novos devedores. Se ele começasse a aumentar a quantidade de debêntures do mesmo devedor, aí não. Aí a gente não ia ver diluição nenhuma. Ia ver só apenas um valor investido maior. Eu não gosto dele esconder essa questão dos valores que o fundo possui investido, porque se ele não escondesse, ele tinha uma coluna aqui dizendo quanto era o valor investido e ele não tem, exatamente porque ele coloca só o patrimônio líquido, para a gente não ver que os valores investidos em cada um desses devedores é baixo. Esses, como eu falei, 5% não bate nem 2,5 milhões de investimento. São investimentos bem pequenos, né? Você vê aqueles fundos maiores, os 5% dele na carteira, ou quase 5% da carteira dele, equivale a 100 milhões ou mais. E aqui, o maior devedor deve 2,5 milhões. É quase nada, né? Muito pouco. Para um fundo de investimento que eu falo. Eu marquei a Intervias aqui exatamente porque foi que ele aumentou a posição. Foi a única movimentação que ele fez nesse mês. Aqui a gente vê que é o spread da carteira dele em relação ao CDI. Então aqui seria CDI mais 0,6, CDI mais 1,66, CDI mais 1,19 e assim por diante. Eu marquei esses 5 aqui em verde exatamente porque eles têm taxa que eu considero middle risk. Essa turma aqui é a turma middle risk. Esse aqui é high yield. Esse aqui é high yield, 4,87. E o restante, pessoal, a grande maioria dos devedores tem taxas high grade. E alguns com a taxa bem high grade zona mesmo. Abaixo de 0,5. Você vê que vários abaixo de 0,5 ou beirando 0,5. Para mim até 2,5 é high grade. Algum pessoal mais conservador diria que é até mais 2, por exemplo. Mas mesmo assim, tá muito boa essa carteira, tá muito tranquila essa carteira aqui. Aqui a gente dá uma passadinha de novo pela alocação por rate. A gente vê que apenas 12% dos ativos do fundo não tem rate, mas a gente também fica sem saber porque aqui não tem uma coluna que diz rate em tal, não mostra. Seria legal também ter uma coluna com os rates de cada um desses devedores. A gente fica sem saber, a gente só sabe que 12% da carteira não tem rate, mas a gente não sabe quais são esses 12%. Isso é chato. Pode ser que, por exemplo, um dos que não tem esse rate seja essa Sustain, que é high yield. Pode ser, e é 5% do patrimônio líquido. Não seria legal isso. A gente fica sem saber. Mas é uma quantidade muito boa da carteira com rate. Cerca de 88% da carteira com rate. Vários FII Infras têm mais ou menos entre 20% a 25% da carteira sem rate. E aqui é apenas 12%. A gente vê que no top 3 setores que o fundo mais investe estão transporte e rodovias com 34%, energia com 21% e água e saneamento com 18%. Totalizando nesse top 3, 73% do patrimônio líquido investido. Ou seja, nesses outros 3 setores, ele investe cerca de 27% da carteira do fundo. Aqui ele fala que o resultado do fundo no mês de outubro foi de apenas 11 centavos, refletindo nossa abordagem prudente e o compromisso com a estabilidade da performance para os cotistas. Mesmo em cenário de maior volatilidade, o fundo pagou 13 centavos. Ele só faltou complementar essa informação, mas basicamente é isso. Ele disse que mantém aquele compromisso de pagar 13 centavos, mesmo o rendimento não tendo sido os 13 centavos, foi apenas 11 e ele complementou com 12. Como eu falei com vocês, já teve meses que passou de 13 e ele pagou 13, ou seja, aí ele fez reserva. Essa é a intenção do fundo, deixar os dividendos altos e estáveis. Essa é a intenção dele. Que como ele tem 23 centavos em reserva, o fundo pode até um mês render 8
e ele vai lá, coloca 5 centavos e paga 13 de novo. Aí no outro mês o fundo tem um lucro de 3 centavos, um delta de 3 centavos. Aí ele vai e coloca na reserva para no próximo mês já ter como manter estável. Então isso é muito bom no fundo. E a última grande novidade do fundo nesse relatório é uma coisa que você praticamente não percebe. Eu, por exemplo, não percebo. Que a partir do dia 11 de outubro, o fundo iniciou uma operação com a XP como formadora de mercado. Ou seja, agora eles vão ter esse gastozinho extra aqui com a XP na formação de mercado. Para que eles fizeram isso? Para visar proporcionar uma melhor experiência de compra e venda para os cotistas. Por que seria isso? Porque vai aumentar a liquidez do ativo e reduzir as possíveis volatilidades no preço de negociação das cotas. Vamos ver se vai dar certo isso. Vamos ver. Porque normalmente eu vejo a XP entrando como formadora de mercado de vários fundos, eu não vejo esse aumento na liquidez, porque aumenta a liquidez quando normalmente aumenta a quantidade de cotistas do fundo. Basicamente é isso. Se não conseguir aumentar essa quantidade de cotistas, normalmente não aumenta a liquidez não. Então vamos ver se vai melhorar. Espero que melhore. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, inscreva agora mesmo. Não perca mais seu tempo de forma alguma. Já deixa aquele likezão que é muito importante. Deixa o like e comenta aqui também para ajudar a gente a atingir a maior quantidade de views possível e no próximo mês estarmos trazendo novamente a leitura do relatório do mês de novembro aqui do Hoje 11 da Nikos Gestão. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!